Olá para todo mundo, meu nome é Wellington. Se você não viu os outros vídeos da playlist profissional que eu fiz, bom, eu me apresento melhor lá, falo um pouco mais sobre o que eu já fiz de programação no vídeo de apresentação, né? Esse vídeo de apresentação ele mescla um pouco da minha apresentação e do que eu tô querendo falar naquele momento, porque que eu abri aquela playlist profissional. E esse vai ser um vídeo bem mais curtinho, é um vídeo de dica, que é uma dica que eu sempre passo, é uma funcionalidade bem legal. E além da funcionalidade em si, que tem aqui no Visual Studio, é, eu já aproveito para falar e reforçar alguns conceitos de reaproveitamento, de interface, que é bom a gente sempre estar praticando para não acabar fazendo código ruim no dia a dia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena aplicação que eu já deixei preparada para o vídeo. Como vocês podem ver aí, eu tenho esse projeto IT Unit Test. Esse IT ele vem da funcionalidade que eu vou querer mostrar para vocês, que é o Implement Through. Então, o primeiro arquivo que eu vou mostrar para vocês aqui é esse demo teste, né? E eu simplesmente, o intuito não é fazer um teste dele, tá? É só para executar mais fácil, para não se preocupar com exposição em console, em interface gráfica, tá? É só para eu vou debugar e aí vocês vão ver o resultado de uma forma mais simples. Então eu tenho aqui na minha linha 20 o meu repositório dessa classe demo. Eu vou mostrar para vocês que ela é bem simples, tá? Ela é uma classe só com ID e nome, tá? É bem simples. E qual que é o intuito dela? Do que eu vou mostrar para vocês. Bom, basicamente o requisito que eu vou querer demonstrar aqui para vocês é que a gente estava acessando o nosso banco de dados de um jeito e do nada, por algum motivo, a gente decidiu trocar o banco de dados, vai usar um outro servidor, um produto de outra companhia, enfim, tudo vai continuar igual, obviamente, tabelas, estruturas, mas onde realmente toda essa massa vai ficar, vai ser transferida. Isso pode até ser, digamos, incomum tecnicamente, né, falando de banco de dados especificamente, mas falando de muitas coisas aí, de nuvem, de custo, não é um cenário improvável nos dias de hoje, né? Pelo menos não tanto quanto era há anos atrás, né? Então eu vou focar a situação nisso aí, imaginando esse cenário hipotético em que a gente trabalhava num banco de dados e de repente vai passar a trabalhar com outro banco de dados, né? Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês aqui na linha 13, em que eu estou simulando o que seria a minha conexão antiga, digamos assim, tá? Que seria uma conexão MySQL. Então eu vou rodar aqui para vocês, aqui no modo debug, e só para diferenciar, eu vou mostrar para vocês aqui que ele está me retornando um registro aqui na collection, né? Para mostrar que ele está buscando de um lugar específico, tá?
E aí aconteceu essa mudança de cenário, né? E aí eu vou alterar aqui a minha linha 13, onde eu pego a minha conexão de banco de dados, vou trocar para o SQLite. Vamos fingir que essa foi a situação, né? Então eu vou rodar aqui de novo para vocês o nosso teste do getAll. E agora, como vocês podem ver, aqui na linha 23 de novo, né? A gente está vendo que a collection ela está retornando aqui 21 registros, né? Está buscando de um outro lugar, né? Um desses bancos tá na nuvem mesmo e o outro está local aqui, que é o SQLite, está aqui na minha máquina. Então, eu meio que repliquei uma tabela demo, né? Tem uma tabela demo em um lugar, uma tabela demo em outro lugar. E aí com o auxílio do Dapper, né? Aqui no repositório, eu estou fazendo um select simples aqui, numa tabela demo, né? Então, eu coloquei isso aqui, né? Primeiro para apresentar o cenário hipotético, né? E aí agora a gente vai falar do Implement Through, que é uma funcionalidade que eu gosto bastante. E eu vou demonstrar para vocês através de uma classe própria, né? Então, em vez de eu usar a connection, a classe de connection própria do SQLite ou a classe própria de connection do MySQL, eu vou usar uma minha. Então, digamos que desde o começo eu use a minha própria classe de DB Connection, isso é o que vai encapsular essa mudança, né? Então vai ficar transparente no final das contas. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma classe que eu deixei pronta aqui, que seria o MyDB Connection. Então vamos imaginar que desde o começo, desde quando era MySQL, eu estou usando esse MyDB Connection aqui na minha aplicação. Então, obviamente, como eu estou trabalhando com interface, eu vou implementar o IDB Connection, né? E aí, aqui eu vou demonstrar para vocês aqui como se usa o Implement Through. Então, basicamente, você vai ter uma propriedade interna. Você vai ter uma propriedade interna que também é uma interface, né? Que é a interface que você está implementando, tá? Então eu vou colocar aqui propriedade interna DB Connection, tá? Então a primeira coisa que ele vai falar é que eu não estou implementando tudo que o IDB Connection manda, né? Digamos o contrato, né? Então, depois de ter criado a minha Private Read Only IDB Connection, o que eu vou fazer? Eu vou aqui abrir as opções e aí depois da primeira opção, a opção padrão que é implementar a interface, eu vou ter aqui o Implement Interface through DB Connection, que é a propriedade interna que eu acabei de criar aqui na linha 7. Então é isso que eu vou fazer. Então percebam aqui, por exemplo, na linha 20, aqui, que ele já está usando a minha propriedade interna, né, para pegar o state e retornar o state, né? E aí eu vou usar o meu construtor para encapsular, para ocultar essa questão da instância real, né? Então eu vou pegar o meu DB Connection Provider que vocês viram lá no teste e vou fazer isso aqui dentro. Então
vamos simular o cenário antigo, né? Que é o do MySQL. Então, vou trocar aqui no meu teste para o MyDB Connection, tá? Vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Aqui na linha 23, temos um registro, que foi o que eu mostrei no início para vocês. Ok. Agora vamos lá no MyDB Connection e vamos trocar, porque agora a gente trabalha com o SQLite. Né? Então vamos debugar o nosso teste de novo. E vamos ver se ele vai retornar 21 linhas, né? Então, aqui ó, 21 linhas. Ok? Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse implement through, que é o que facilita a implementação. Como a gente viu lá na opção padrão, que é seria o implement do IDB Connection, é muita propriedade, muito método, né? Se fosse fazer tudo isso manual, né? Pegar a minha propriedade interna do DB Connection e colocar tudo no lugarzinho, né? Seria um trabalho maçante, bem manual, mas felizmente existe essa opção que facilita a vida, né? E a segunda coisa que eu queria falar em cima disso, e eu sempre falo em cima disso quando eu ensino para alguém que não conhece essa funcionalidade do Implement Through, a gente tem um certo trabalho no dia a dia de criar interfaces para as nossas necessidades, né? Então, além de ter o trabalho de pensar sobre a implementação real, que é a nossa maior preocupação, né, de fazer realmente funcionar o código real, então a gente também precisaria pensar nas interfaces para injetar coisas e infelizmente no dia a dia por N questões, né, e algumas delas eu abordei lá nos vídeos anteriores, a gente acaba às vezes não criando interface porque vai acabar pulando o teste unitário ou porque não vê razão, se não vai reaproveitar código, é só aquilo que está usando, então não precisa ter essa preocupação. Mas esse exemplo especificamente de conexão de banco de dados é um exemplo que eu gosto de dar, por quê? Porque é uma coisa que já está pronta. O IDB Connection a gente conhece há muitos anos, né? Todo mundo que já trabalhou com SQL aí praticamente a carreira toda sabe do IDB Connection, SQL Connection, não sei o que Connection. Então já existe. Então é o trabalho de usar, é o trabalho de a interface está lá e a gente sabe quais são os benefícios de se usar a interface, né? E não a classe concreta, né? A gente passa por muitos conceitos, muitos padrões, né? Em que a gente fala muito de interface, né? Então, quando a gente vai tratar de um repositório, ou de qualquer operação que vá conectar no banco de dados, né? Usar o IDB Connection, né? Não usar o SQL Connection direto, né? Não usar a classe concreta, né? Então, tanto que aqui na linha 20 do teste, né? Eu também, apesar de deixar simples aqui para vocês verem, fazer um new demo repository, a variável repository ela é interface também, né? Então ela recebe uma connection para fazer o trabalho dela, mas na hora que eu estou trabalhando também é uma interface.
é um SQL Read-Only Repository, né? Então, interface nos dois lados para ajudar e para deixar cada coisa no seu lugar, né? Então eu vou até mostrar para vocês que aí já é um extra que já não faz parte desse assunto do Implement True, mas eu deixo separado aqui as minhas operações que são só de leitura, só de trazer dados, né? Que eu deixei aqui separado só o get, né? Para pegar um único registro e o get all para a listagem inteira. E quando eu precisasse realmente manipular dados para insert, delete, update, aí já seria um outro conjunto de funções que ficariam disponíveis, né? E aí já não é mais o read-only, né? Que eu estou mostrando aí para vocês na linha 20. Bom, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o Implement Through ele é muito legal, é uma função que eu gosto muito. E se acontecer do dia a dia corrido, de não refatorar tanto quanto seria legal, né? Criando uma interface, injetando dependência, né? Eu não vou entrar nos méritos aqui do quanto tempo se gasta, do que é necessário, do que seria bom, do que não seria, baseado nos requisitos atuais da tarefa que você vai desempenhar. Mas o que eu gosto de explicar junto da funcionalidade, que é legal em si, mas é aquilo de vamos usar o que já está pronto, né? Então, se nós vamos trabalhar com conexão de bancos e já existe um IDB Connection, vamos aproveitar, né? A gente sempre está falando de reaproveitar a roda, né? Nunca recriar a roda. Então, isso é um exemplo que eu vejo, né? Então, sempre que eu vou ensinar o Implement Through, né? Eu sempre dou o exemplo do banco de dados que todo mundo conhece e a interface já está lá. É só usar. E a gente consegue mascarar desse jeito aí, né? Mascarar não, ocultar, né? Esses detalhes de implementação, né? Então a minha solução ela usa MyDB Connection em tudo, né? Que é o do meu produto. Ele sempre se conecta no mesmo lugar para mexer com os dados, né? Poxa, mas agora o sistema agora usa SQLite. Vai mudar, vai causar um efeito cascata no sistema? Não, se você fizer de uma camada que faça isso não se propagar de uma maneira desnecessária e custosa para você, né? Então, sempre fazendo camadas aí e trabalhando com a interface vai ajudar muito a injetar os dados, né? E eu acho que é isso, né? Então, era só essa dica aí que eu queria deixar para vocês, uma dica mais prática, né? E se eu lembrar de alguma outra funcionalidade legal, tipo essa aí, e que envolva mais conceitos, né, para a gente sempre reforçar essas questões das boas práticas, ótimo, eu faço um novo vídeo, e é isso. Obrigado para quem assistiu, espero ter ajudado aí para quem não conhecia a funcionalidade e até a próxima.